do universo. E amigo, viva conexões reais. Vamos falar de esportes, o bate-papo é com o Antônio Carmo. Tudo bem, Carmo? Bom dia, boa semana. Opa, bom dia para você, Cláudio Nicolini. Um bom dia especialmente a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo na Band Vale FM. Muito bom, final de semana de resultados ruins para as equipes do Vale do Paraíba, principalmente para o São José, conheceu sua primeira derrota na Copa Paulista jogando em casa contra o São Caetano, que no começo do campeonato era o patinho feio. O que aconteceu, hein? Tomou biotônico Fontoura, meu querido Antônio Cabo. Taubaté foi a Santo André e empatou em 1-1. Sobre o Taubaté, jogo fora lá do Bruno José Daniel, jogar lá não é fácil, o empate não é ruim. Na atual circunstância do campeonato, entendo que o Taubaté precisava de uma vitória, tem que ganhar mais um jogo. Só tem uma vitória em 7 jogos, tomou 1-0 no começo do segundo tempo e empatou. Está em quarto lugar na classificação geral, restam 3 jogos, 2 em casa. Se fizer a lição de casa que ele não fez até agora, o Taubaté não ganhou nenhum jogo como mandante. Se ele ganhar os 2 jogos, ele vai a 13 e provavelmente entra aí com a quarta vaga, né? Mas tem que tomar cuidado para a próxima rodada. Está confirmado para sexta-feira. Ele não mudou o jogo contra o Oeste para o domingo, assim como houvera feito no jogo contra o São José. Fará na próxima sexta-feira mesmo. E aí tem que vencer, não tem outro caminho, e buscar a vitória. O São José deu aquela tropeçada normal, entendo eu, de um time que vai liderando o campeonato, já está classificado, não sei se há relaxamento ou não, mas pegou um São Caetano, e respondendo aí a sua pergunta, que mudou muito, Nicolino. É um time que trocou, mandou embora ali 6, 7 jogadores, entre eles aquele goleiro que estava no Taubaté, que pegou pênalti, do São José, que foi para lá, e conseguiu o time do São Caetano melhorou bastante, fez algumas mudanças importantes, né? O técnico agora é da casa, lá o Reginaldo Lima, e o time trabalhou bem ontem, com uma postura defensiva muito boa e abriu 2-0 no primeiro tempo, muitas mudanças no time, um esquema totalmente fechado. Quando conseguiu abrir 2-0, o São José não teve força, não teve qualidade para conseguir mudar a história do jogo. Aí no segundo tempo ainda fez um gol, mas não entrou na defesa do São Caetano. Reclame com razão, logicamente, um pênalti escandaloso. O zagueiro do São Caetano tirou a bola com o braço da risca do gol, né? Um pênalti que o árbitro, não sei por que não viu, ou se viu, não quis marcar, e poderia dar um empate ao São José. O que também não muda, fosse marcado o pênalti, o gol configurado, empate em 2-2, isso não mudaria o mau futebol do São José, principalmente no segundo tempo. Serve de lição. Aquela velha história de que perde na hora que pode perder, porque já está classificado, então, e vai ter outro jogo em casa no próximo domingo contra o Santo André, tem que acertar, tem que melhorar o seu poder ofensivo, a efetividade. Primeiro tempo, o time criou 5, 6 chances de gol, não fez nenhuma. São Caetano teve 2 chances, foi lá e guardou as 2 e então abriu essa vantagem aí e conseguiu Então é as duas coisas. Merecida a vitória do São Caetano. São Caetano melhorou e o São José jogou mal essa partida em casa, né, Antônio Carlos? Não Principalmente trouxe de segundo novo tempo, o futebol mostrado no primeiro turno, né? Começou já o segundo turno bem, ganhando o clássico, mas ontem, eu entendo, Nicolas, é uma queda natural, todos os times aí tropeçam, então poderia, se tivesse, quando mandava no jogo, criando chance, tivesse feito um gol até 2, tinha liquidado. Não fez, aí a velha frase de Muricy Ramalho, que a bola pune, quem não faz toma, e aí tomou 2 gols e depois não conseguiu furar o ótimo sistema defensivo armado pelo São Caetano. Futebol, Nicolino, não é só, lógico, o objetivo do futebol que é você fazer gols e ganhar o jogo, atacar. Sim. Né? Aí quando lá atrás um técnico cria o ferrolho suíço, cria o Milton Buzeto no Juventus, cria a retranca e consegue bons resultados, fica um futebol feio, fica, mas faz parte, você tem que explorar aquilo que você tem, que você consegue. São Caetano, no segundo tempo, ela tinha 8 jogadores ali na entrada da área, São José não entrava nem pelo meio, nem pelos lados. Mérito do São Caetano, que montou um esquema defensivo, já estava assim, ainda abriu 2-0, aí o São José
foi absolutamente ineficiente e precisa resolver o seu setor ofensivo. Vitória justa do São Caetano, mau futebol do São José, repito, principalmente no segundo tempo, mas não é derrota para ser vaiada, chorada, não. É olhar e aproveitar para arrumar o time aí para o final dessa fase classificatória, já pensando no mata-mata. Oeste e Santista se enfrentam às 7 da noite, Antônio Carmo, fechando essa rodada lá em Osasco. Para o Taubaté, é bom ver a Santista subir, já deixar o Oeste para Eu acho trás, que sim, para né? ficar fora, já que é o jogo, o próximo adversário, como você disse, sexta-feira, 7h30 da noite no Joaquinzão, e aí ganhou do Oeste, encaminha a classificação nesse grupo, Antônio Carmo. O São José vai enfrentar o Santo André, e aí o Taubaté ainda tem que torcer pela Águia. O resultado ontem, a derrota do São José para o São Caetano, logicamente que não foi boa para o Taubaté no que diz respeito à soma de pontos. Eu vejo assim hoje, Nicolini, se o Oeste ganha, ele que tem 4 pontos, ele vai a 7. Alcança Taubaté e Santo André, mas ele passa os dois pelo número de vitórias. Aí ele vai a 2 vitórias contra uma do Taubaté e do Santo André. Daí ele vai jogar, daí viria para jogar contra o Taubaté, com o empate sendo um bom resultado. O São Caetano é interessante, tem 3 vitórias, nenhum empate, 4 derrotas. Até a derrota para o São Caetano era o pior time, para o Taubaté era o pior time do grupo. Aí dispensou, Douglas Baldini, o goleiro, né, que eu estava dizendo aqui que foi dispensado lá, ele mais 5, 6 jogadores, o São Caetano fez uma limpa e trouxe outros jogadores e por isso melhorou. Então hoje, para o Taubaté, que não haja vitória do Oeste, derrota ou empate, para o Taubaté é melhor, ele continua na 4ª colocação, e vai decidir uma situação muito melhor para ele na próxima sexta-feira contra o próprio Oeste. Muito bom. Essa é a Copa Paulista que segue. O São José já está classificado apesar da derrota. Brasileirão, Antônio Carmo, 17ª rodada. Vamos falar dos jogos de sábado primeiro. Botafogo e Corinthians, 1-1. Memphis Depay, ele salvou o Corinthians no finalzinho. O Botafogo deixou de abrir no primeiro tempo, uma vantagem maior, foi castigado com um empate. O Corinthians não tem nada a ver com isso, comemora o ponto ganho no Rio de Janeiro. O Mirassol parou no Vitória, vinha ganhando de todo mundo aí, parou no Vitória, 1-1, jogando em Mirassol. O Fortaleza, aleluia, ganhou 3-1 da equipe do Red Bull. O Sport abriu 2-0 no Santos com um jogador a mais. E aí eu vou falar para você, hein? Perdeu pontos para ser rebaixado mesmo. Era a hora da primeira vitória. E tomou o empate do Santos na Bacia das Almas no finalzinho. Acho que o Sport não se salva não, Antônio Carlos. Não tem jeito. 2-2. E para o Santos, um resultado muito ruim. Aí vem técnico falar que conseguimos um ponto com jogador a menos. Para. Tchau, Kleber Xavier, o estagiário, não dá mais certo, Antônio Carmo, tem que ir embora. O Palmeiras venceu o Grêmio 1-0, fez a parte dele, 3 pontos, e no finalzinho quase tomou o empate, mas fez o que se esperava do Verdão no Allianz Parque, e o Grêmio segue lá embaixo na tabela. Nesses jogos de sábado, você falou do Corinthians que poupou. O Depay entrou no segundo tempo, estava na reserva, empatou o jogo, voltou o Yuri Alberto, que para o Corinthians é uma boa notícia, resta saber como é que ele vai estar, né, depois desse período aí afastado por contusão, tinha se machucado antes da Copa do Mundo de Clubes, mas foi um bom resultado. O Corinthians está de olho, é quarta-feira, Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras na Itaquera, Copa do Brasil que terá rodada neste meio de semana. Então o Corinthians optou por isso daí. Aí você vê que é o futebol, Nicolini. O Mirassol sobrando no campeonato, ganhando do Santos, do Corinthians, do São Paulo, ganhando fora de casa todo mundo, empata em casa com o Vitória. O futebol não é uma ciência exata, nós sabemos disso há muitos anos, né? Então por isso que acontecem os resultados surpreendentes e o futebol é interessante. O Mirassol desperdiçou 2 pontos que não estavam, obviamente, no pensamento da comissão. O Palmeiras ganhou do Grêmio, fez 1-0 logo a 3 minutos, jogou 20 minutos de bom futebol. Podia ter feito 2-0, não fez, aí quase tomou um empate, segurou, e o Grêmio também não conseguiu assustar tanto e ficou por aí mesmo. Não jogou bem, mas ganhou, era o que importava para o Palmeiras neste momento, principalmente às vésperas do clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil. A vitória é importante em termos de briga pelo título. E Sport e Santos, isso que você falou, Nicolini, para o Santos, ele foi lá, bom, se a gente não ganhar do Sport também, vamos ganhar de quem? Aí o Sport falou, a gente abre 2-0 contra o Santos, que também não está essas coisas.
e com um jogador a mais permitimos o empate ainda, vamos ganhar de quem? Então, resultado que foi muito ruim para os dois, né? Cada um com o seu jeito de olhar o copo meio cheio e meio vazio, mas na verdade foi um resultado ruim para os dois times. E como o Santos é que tem o maior peso aí, né? O time grande, pior ficou para o Santos, que precisava dessa vitória aí, dessa volta do campeonato. Ganhou do Flamengo, mas depois já não consegue ganhar de mais ninguém e o empate não ficou bom. E o Santos vai pegar o Juventude no Morumbi, expectativa de casa cheia para empurrar o Santos no final de semana. Juventude, 6 jogos fora de casa, 6 derrotas. Vou falar, o Santos adora entregar um jogo desse. Juventude ontem tomou 3-0 do Bahia. Bahia que tá bem no campeonato, tá lá em cima, o time do Rogério Ceni, é um time de bons jogadores mais rodados, experientes, e o resultado aparece, Antônio Carlos. Eu gosto de jogador velho. Eu acho que eles entregam melhor do que a molecada que treme na hora do vamos ver. É só não machucar. E aí o Bahia já tá em quarto e tá voando no Brasileirão, o time do Ceni, 3-0 ontem no Juventude. O Cruzeirão é que deu a nota, né? Pegou o Ceará no Mineirão, Caio Jorge fedendo a gol 1-0, a torcida... você pega o trem azul, só de repente o Ceará virou o jogo e o Cruzeiro perde, acho que depois de 15 ou 16 rodadas, Antônio Carlos. E perde a liderança, tomou um capote o Cruzeiro do Caio Jorge, 2-1 para o Ceará. Inter e Vasco 1-1 e o Flamengo à noite fez para conta do Chaco o seu bom zagueiro Léo Pereira, o moço que veio de Bragança Paulista. 1-0, o Atlético Mineiro fica para trás, 13º colocado, não sei não a vida do Cuca, o Galo não tá bem e o Mengão tá mais líder do que nunca, Antônio Carlos. E teve o São Paulo no duelo tricolor, batendo o Fluminense 3-1 no Morumbi, no Morumbi, voltando até a sua casa, como um grande cenário, já tinha vencido lá o Corinthians, depois de 6 jogos sem ganhar no Brasileiro, agora são 3 vitórias consecutivas. Ontem Ferreirinha perdeu o pênalti, poderia ter sido ainda maior a vantagem do São Paulo, que jogou melhor e mereceu a vitória, e cresce também. São Paulo que chegou a estar ali beirando a zona de rebaixamento, agora já é o 8º colocado com 22 pontos, 6 atrás do Bahia, que é o 4º colocado. Já mudou o panorama todo como no São 3 Paulo. vitórias, né? Isso, e agora a Copa do Brasil pega o Atlético Paranaense de Série B, é favorito para entrar já entre os 8 melhores, enfim, a situação muda, né? O futebol no Brasil, eu digo sempre aqui, Nicolas, você não precisa esperar. Você não precisa esperar 6 meses para que haja uma mudança, 3 meses, não, 1 mês não, 1 semana. Bastou 1 semana para o São Paulo. Ganhou do Corinthians no fim de semana passado, do Juventude. Pronto, já mudou tudo, e o São Paulino que estava lá antes da vitória contra o Corinthians não ganha de ninguém. Esse time aí tá uma vergonha, vai cair e tal, pronto, já mudou, segura o São Paulo, é o melhor que tem, agora arranca para o título, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver, não só dos torcedores, né, como de muitos analistas também, mas há que se ter calma aí. Agora o Fluminense entrou no campeonato, voltou para o campeonato, Nicolino. O Fluminense eu acho que está lá nos Estados Unidos, não voltou. Acho que o time ficou lá. Não voltou. Nem o Renato Portaluppi. Acho que eles estão lá, Nicolini, olhando, cadê o próximo jogo? Esperando lá. O futebol ficou. O próximo ficou. E o time voltou, 4 jogos, 4 derrotas. O Fluminense estava na parte de cima da tabela, agora já é o 12º, já olha mais a parte de baixo do que de cima. Sei o que aconteceu. Do time melhor brasileiro no Mundial de Clubes, volta o Fluminense muito mal aí. Cruzeiro, Nicolini, é aquilo que acontece. Citamos até o São José agora há pouco, era muito favorito contra o São Caetano, o Cruzeiro era disparado, Coluna 1, jogo 13 da loteria, era Cruzeiro e não precisava se preocupar, mas tem que avisar o Ceará, né? Toma um gol com 5 minutos e fala, agora vai ser, a torcida fala, agora vai ser goleada, e consegue uma virada sensacional, grande resultado do Ceará. Cruzeiro, eu estava vendo aí, apresentou uma queda física, alguma coisa, quando tem a derrota sempre aparece alguma coisa, quando ganha está tudo bem, né? Agora do Vasco, Nicolini, interessante, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo, o Vasco é um time bem fraco, conseguiu segurar o Inter, poderia ter ido para o vestiário não só com 1-0, mas com 2-0, não fez. No segundo tempo, caiu demais de produção, deixou o Inter jogar e o Inter foi para cima, bola na trave, goleiro pegando, e aí no final do jogo, o que aconteceu? A expulsão do Léo Jardim, que é o grande assunto do momento dessa rodada.
Ele estava fazendo cera, obviamente, né? Ganhando de 1-0, cai, põe a mão aqui, uma dor, nossa, professor, não aguento mais. Chama o departamento médico aqui, acho que vai sair meu fígado aqui, meu Deus, uma dor aqui, rapaz. Puxa, nossa, peraí. Aí o árbitro, que era o árbitro de São Paulo, Flávio, acho que é o Flávio Rodrigues, né? Fala assim, filho, levanta, vai, vamos jogar, para de fazer graça. Você já tem cartão amarelo por cera que você fez lá atrás. Levanta, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Eu sei que você não tem nada. Não dá para dizer que foi esse o diálogo, mas a gente imagina, né? E o Léo Jardim, não, professor, eu não aguento mais, que dor, preciso do médico aqui, traz aí uma Novalgina para eu tomar aí, que eu tô com uma dor danada aqui, tá um remédio. Aguinha Não, levanta, milagrosa. vamos pro jogo. Isso, vamos pro jogo. Não, então, segundo amarelo, vermelho foi expulso, né? E aí o Diniz falou, o árbitro não é médico para saber se o jogador tá com dor ou não. Aí foi bem colocado pelo o comentarista de arbitragem lá, o Paulo César Oliveira, o moço de Cruzeiro. Não é médico, mas também não é bobo, né? Ele sabe quando está fazendo quando o jogador. Agora vê o seguinte: o Léo Ortiz, o Léo Jardim pagou pelo que não A fez. hora que tomou o Agora vermelho, fica a levantou, quis pergunta. brigar com o juiz, ficou Levantou, bom, né? pá, que isso, professor? Eu já ia levantar. Então, Nicolini, fica aquela questão. Isso vai ser aplicado agora em todos os jogos? A partir de agora, começa a ser feito assim? A CBF deveria Porque o colocar, que o então, Léo ali também, olha. Jardim fez, a gente já viu esse É. ano no campeonato, mais de uma vez. Nossa, ontem deve ter tido isso aí em outro Até jogo aí, que a pior, gente não né? acompanhou. É. Até pior. Então, ninguém está acostumado com isso, de ser expulso por fazer cera, né? Lembro de um jogo, Corinthians e Palmeiras, que o Cássio também foi expulso por fazer cera no Allianz Parque, né? Já para o final do jogo também, ganhando o jogo Corinthians de 1-0, ele lá tal, e o juizão acabou expulsando ele. Mas é muito raro, Nicolino, isso acontecer. Deveria acontecer mais vezes? Talvez sim, porque os goleiros, eles, né, quando querem, eles param o jogo mesmo. Ontem no jogo São José e São Caetano, o goleiro de São Caetano foi atendido 15 vezes lá no gol de São Caetano, claro, fazendo a cera necessária, para que tomou cartão amarelo, e daí falou, opa, e o juiz avisou, mais uma vai ser expulso, e aí seguiu um pouquinho mais o jogo. Então, isso aí é uma discussão interessante que tem que ser feita, o CBF deveria se pronunciar, falar, ó, a partir de agora, os árbitros têm essa autonomia, perceber aí que o goleiro está fazendo cera, dá para notar, né, Nicolini, que não houve nada, cai sozinho, bola passa longe dele, ele pula de propósito, quando cai, batia aqui as costas e tal. É chato isso aí, porque o futebol brasileiro é terrível nesse ponto, né? De fazer ser, isso fica feio, atrapalha o futebol. Agora, se foi correta a atuação da arbitragem, sei lá, aí há uma discussão grande sobre isso daí. Quem não tem nada a ver com isso é o Flamengo, que foi lá, ganhou do Galo por 1-0 e é o líder do campeonato, assume a liderança, um ponto a mais do que o Cruzeiro e um jogo a menos. Volta o Flamengo, o Flamengão danado, a comandar o campeonato. O Cruzeiro já tem 17 jogos, só faltam 2 para terminar o primeiro turno. O Flamengo tem 16 ainda, tem 3 jogos. Enfim, rodada, como sempre, interessante aí. Agora dá uma paradinha porque chega a Copa do Brasil. O terceiro e o quarto colocados têm 15 jogos. O Palmeiras com 32 pontos Palmeiras e o Bahia com 28, né, Antônio Carmo? Então é isso. O Palmeiras hoje do Flamengo está 4 pontos atrás com um jogo a menos. Pode ficar um ponto jogo só, a menos. né? O Flamengo é líder de qualquer maneira, né? Sim. O Palmeiras pode passar o Cruzeiro. Sim. O que acontece é que eu acho que vai começar o segundo turno, Nicolini, faltando os jogos do primeiro. Vai ser assim, porque tem muito jogo atrasado. Então, não vai ter jeito de colocar tudo em ordem aí. Daqui a pouco a CBF vai esperar definir a Copa do Brasil também. Essa semana vai encaixar algum ou não? Não, né? Não, eu acho que não. Não vai não. E aí a gente vai ter a Copa do Brasil e depois a 18ª rodada no próximo fim de semana com todos os jogos. Aí você tem na 19ª rodada, que é a última, só no domingo 9 e 10 de agosto. Na Copa do Brasil, fatalmente sairão alguns times aí com jogos atrasados. Você já tem data aí para a próxima rodada. Na Libertadores, Sul-Americana, vai demorar aí. Quando chegar essas rodadas próximas aí, é que a CBF vai conseguir começar a acertar esses jogos atrasados. Precisa analisar a tabela, talvez no jogo da volta da Copa do Brasil, que é na outra semana, daqui 10 dias, Antônio Carlos, já dê para encaixar. Hoje e amanhã sai a definição. Na quarta, quinta-feira, que tem Copa do Brasil, encaixa 1 ou 2 jogos ali no meio de semana de times que não vão disputar, não estão disputando a Copa do Brasil. Só precisa ver se eles se cruzaram nos jogos atrasados aí. Se cruza ali. Enfim, tem que ver
mas pode acontecer sim, vamos acompanhar. Flamengo 36, Cruzeiro 34, Palmeiras 32, Bahia 28, Bragantino 27, o Botafogo 26, são os 6 primeiros. Lá embaixo, o Vasco está fora da zona do rebaixamento. Quem abre a zona do rebaixamento é o Santos, com 15 pontos em 16 partidas. O Vasco também tem 15, mas tem um jogo a menos. O Fortaleza tem 14, mas tem 15 jogos. O Juventude, 11 com 15 jogos. E o Sport, 5 pontos em 15 jogos. Esse é o Campeonato Brasileiro até Você aqui. falou aí do jogo, o jogo do Santos, né, contra o Juventude. O Santos fará 3 jogos no Morumbi e o São Paulo 3 na Vila. Parece que foi esse o acordo feito, né? O pessoal do São Paulo reclamando com razão lá, torcedor. Escuta, que vantagem Maria leva? O Santos vem jogar no Morumbi, bota 40 mil torcedores e uma renda excelente. São Paulo vai jogar lá, ainda mais agora que o time melhorou aí e tal, o máximo 13 mil torcedores. São Paulo vai perder dinheiro. Não sei se teve alguma outra coisa no meio desses acordos aí que foram feitos. Não foi só o Santos vir jogar em São Paulo, que o Santos está querendo fazer isso, tem que fazer isso mais vezes mesmo, né? Mas do São Paulo jogar também na Vila Belmiro, acho que para o São Paulo financeiramente não é um bom negócio, não. Talvez tenham coisas que nós não saibamos, meu querido Antônio Carmo. É verdade. Vamos falar da Série B, meu querido Antônio Carmo, que fechou o primeiro turno. Tem jogo atrasado, tem jogo para ser completo, mas é a 19ª rodada. Ferroviário empatou com o Operário, 0-0 em Araraquara. O Teia não jogou, tá? O CRB meteu 4-0 no Novo Horizontino. 4-0 o Novo Horizontino perdeu do CRB. Olha fora da só, curva. Novo Horizontino, fora da curva, né? Fora da curva. Até porque o CRB não está nem entre os 10, agora que chegou em nono, não tá. Com a vitória. Isso, exato. Coritiba e Amazonas 1-1, Volta Redonda ganhou do Vila Nova 2-1, esse jogo foi ontem. Ontem também o América empatou com o Atlético Paranaense, que é só o 10º. 10º colocado do Atlético Paranaense na virada do turno. Vai ter que remar muito se quiser voltar esse ano para a primeira divisão. Não está com pinta, Antônio Carmo, de voltar. É verdade. O Atlético Paranaense já demorou demais para se acertar. Não sei se vai conseguir. Tem mais derrotas. A gente teve ontem ainda mais derrotas do que vitórias. 7 vitórias e 8 derrotas. O Dragão, o Atlético Goianiense, empatou com a Chapecoense 0-0. A rodada termina hoje com 2 jogos. Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Paysandu e Atlético. Amanhã, mais 2. Criciúma e Cuiabá, Goiás e Remo. Bom jogo na Serrinha. O Goiás, que é o líder, Antônio Carmo. O Botafogo, que hoje pega o Avaí, foi para a lanterna do campeonato com a vitória do Volta Redonda, que era o lanterna, passou para o Ribeirão Preto, chamou o Botafogo e entregou a lanterna. Fica aí com a lanterna aí e vai se virando. E o Atlético Paranaense, como dizia um antigo locutor, Nicolas, ele é o péssimo colocado, né? Não é o 10º. Pela situação do Atlético, é o péssimo colocado, o Atlético Paranaense em 10º lugar, não tem o que fazer. O Goiás continua na liderança, ainda vai jogar amanhã contra o Clube do Remo, que é o 5º, e se o Clube do Remo ganhar, passa Chapecoense e entra no G4, e o resultado mais assustador é a goleada sofrida pelo Novo Horizontino, que vinha bem demais. É aquela coisa que acontece. Tomou 4-0, falou, opa, saiu lá da Pajuçara, lá em Maceió, foi dar uma volta e falou, chega, vamos voltar para casa, porque aqui não deu certo. Vê o que vai acontecer na sequência. O Coritiba tropeçou em casa, né? Perdeu a chance ao só empatar com o Amazonas. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso mesmo. A Série B segue. 2 destaques, amanhã a gente fala de Série C e Série D, mas 2 destaques importantes. Liga Mundial de Vôlei Feminino. Quando eu vi que ganhamos o primeiro set da Itália, eu falei, olha, agora vai. Aí a Itália descarregou o caminhão de melancia, 3-1, fora o baile. O Brasil não viu a bola e a Itália mas está muito acima do Brasil. E a gente ficou com vice na Liga Mundial, meu querido Antônio Carmo. O masculino começa amanhã. A Liga Masculina retoma amanhã a fase final com os 8 clubes. E na Fórmula 1, deu Oscar Piastri, que saiu em segundo, passou na primeira volta e aí, de ponta a ponta, a dobradinha da McLaren. Bortoleto pontuou de novo. No vôlei, Nicolino, a Itália hoje o que o Brasil foi alguns anos atrás, aí quando foi bicampeão olímpico, 2008, 2012, ganhava essa Liga das Nações, que era chamada de Liga Mundial,
e tinha um time espetacular, só não conseguiu ser campeão do mundo. E agora já ainda não ganhou essa Liga das Nações, que começou a ser disputada aí há 5, 6 anos, e a Itália sobra. Campeã invicta, 15 jogos, 15 vitórias. O Brasil teve 13 vitórias e 2 derrotas. Para quem as 2 derrotas? Para a Itália. No Maracanãzinho na primeira fase e agora na final. Resultado normal. Zé Roberto Guimarães falou, está orgulhoso aí da campanha do time, que a Itália, nesse momento, é imbatível. Tem isso também. Como o vôlei brasileiro, durante muito tempo, foi imbatível, tanto no masculino como no feminino. É continuar a batalha, porque em agosto já tem o Campeonato Mundial, né? Agora, em agosto, vem o Mundial. E o time está bom, né? Tá bom, tentar chegar. E a Itália chega a 26 jogos sem perder, ganha tudo que disputa, é campeã olímpica, campeã da Liga, campeã de tudo. Vai, espetacular o trabalho da seleção italiana. Na Fórmula 1, a corrida demorou para começar por causa da chuva, né? Era para começar às 10, foi atrasando, começou às 10, muita chuva, e aí deu a McLaren, como já era de se esperar. Só trocou ali o piloto, né, da ponta, melhor para o Piastri, que abre vantagem na briga pelo título. Vamos ter uma outra corrida agora para o começo de agosto, depois fica aquele período de 3 semanas para treinamentos. Acho que ontem também você falou do Bortoleto, uma boa corrida, fechando em 9º, somando ali 2 pontinhos, enquanto que o Lewis Hamilton, né, que fez uma ótima corrida também. Ele largou em 18º lugar e terminou em 7º, mas atrás do companheiro de equipe, o Charles Leclerc. O Lewis Hamilton não chegou na Ferrari por enquanto, né? É isso. Vamos acompanhar a sequência da competição, meu querido Antônio Carmo, e ir para a Hungria no próximo final de semana, para daí ter as férias de verão europeu dos pilotos, 4 semanas sem corrida, certo? Uma diferença interessante, né? Sai do autódromo, que acho que é o mais veloz do mundo, né? Pé embaixo, vai para a Hungria, que é um autódromo super travado, onde tem que ter muito braço, muita categoria. Vamos ver lá o que vai acontecer. Vamos ficar de olho sim, Antônio Carmo. Olha, sensacional para começar a semana o nosso bate-papo. Amanhã a gente fala de como ficou a Série D, que começa agora a próxima fase. Vamos falar de Série C, tem muita coisa para a gente falar aqui durante a semana. De Copa do Brasil, de Palmeiras e Corinthians, Antônio Carmo. Um abraço para você. Só para fechar, 2 grandes ouvintes nossos. O grande Valdomiro Moreira, a programação melhor sertaneja que tem no rádio do Vale do Paraíba. Santista como você, está nos ouvindo aqui. E também o Baroni Luxemburgo, né, grande técnico do futebol amador, tricampeão da Copa Bandivale, informa aqui que o Santa Rita foi campeão amador da Série A ontem lá na D Paraíba, 0-0 o tempo normal, 4-2 nos pênaltis. Parabéns ao Santa Rita do Baroni Luxemburgo, aí, que está sempre nos acompanhando, nos ouvindo aqui também. Abraço, Nicolino, para você, para os amigos todos que nos acompanham, nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Bandivale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais.